Olá pessoal da segunda série do Colégio Costa e Silva, tudo bem com vocês? Vamos aqui iniciando uma aula de Física e as aulas dessa semana serão aula de correção daqueles exercícios que eu passei na semana passada sobre dilatação volumétrica, tá bom? Quem não me entregou a atividade, me entregue antes de assistir a aula, porque isso aqui está valendo nota, certo? Vamos lá. A questão número 1 pede assim, ó, o tanque de gasolina de um carro com capacidade para 60 litros é completamente cheio a 10 graus Celsius e o carro é deixado no estacionamento onde a temperatura é de 30 graus. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, e considerando desprezível a variação de volume do tanque, a quantidade de gasolina derramada em litros é... Bom, primeiramente, pessoal, antes de nós começarmos a resolução dos exercícios, eu quero dizer que esta lista, eu busquei elaborá-la com dilatação de líquidos. Nas aulas e nos exercícios resolvidos que nós fizemos após a explicação na semana passada, todos os exemplos que nós vimos eram de metais. Era um paralelepípedo, um metálico, era uma esfera metálica, era um cubo metálico, era uma superfície, um sólido geométrico, mas no todo ele sempre sólido. Aquela parte da explicação foi a dilatação volumétrica de sólidos. E a lista de exercícios de hoje, nós estaremos trabalhando dilatação volumétrica de líquidos, que no princípio é a mesma equação. O líquido ele vai aumentar o seu volume com o aumento da temperatura. Isso só não acontece com a água em questão do congelamento. Mas a gente não vai entrar em questão desse mérito porque não faz parte do assunto de dilatação em física, tudo bem? Essa análise é uma análise mais voltada para a química quando nós estamos estudando interações intermoleculares, tá bom? Mas vamos lá. Eu já tirei os dados aqui para a gente poder fazer a videoaula mais dinâmica. Nós temos que o volume do tanque é de 60 litros e que se eu completo, que se eu encho esse tanque com gasolina até a sua capacidade máxima, nós podemos dizer que o volume inicial da gasolina é igual a 60 litros, tá bom? A temperatura na qual ocorre o abastecimento é de 10 graus Celsius, então nós podemos dizer que a temperatura da gasolina é de 10 graus Celsius, e aí eu deixo o meu carro no estacionamento a uma temperatura de 30 graus, ou seja, tem uma variação de temperatura. Em via de regra, tem um aumento do distanciamento entre as moléculas de gasolina, o que no geral faz aumentar o seu volume. Tudo bem? O exercício nos trouxe o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina, que é 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, e pergunta qual o volume de gasolina derramado. No conceito de dilatação, o que nós estamos querendo? Qual é o volume final? E ali, no enunciado, a gente vai observar o seguinte, que ele diz, desconsiderando, desprezível a variação de volume do tanque. O que nós estamos trabalhando, gente? Que apenas com uma variação de 20 graus Celsius, o tanque, ele praticamente, se variou, foi uma variação extremamente desprezível. Nós vimos na aula da semana passada que se nós aumentamos a temperatura de um sólido em 100 graus, fizemos exercícios aí que nós aumentamos bastante. Teve um exercício que nós saímos de 0 graus Celsius e fomos para 150 graus Celsius, ou seja, eu aumentei 150 graus na temperatura daquele material e a dilatação era muito pequena, como nós discutimos. Imagine, portanto, uma variação de apenas 20 graus. Não praticamente ocorre dilatação, por isso que o exercício está dizendo, seja desprezível a variação do tanque. Ou seja, só o líquido que vai aumentar o seu volume. Tudo bem? Beleza, vamos lá. Equação de dilatação volumétrica. ΔV igual a V0 vezes gama vezes variação de temperatura. Vamos calcular primeiro o volume final, a variação do volume, tá certo? Variação do volume igual. Qual foi o volume inicial do meu combustível? 60 litros. Vezes
coeficiente de dilatação, o gama, 1,1 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a variação de temperatura. Gente, aqui ó, foi de 30 graus saindo de 10. Qual foi a variação de temperatura? É a temperatura final menos a inicial. ΔT igual 20 graus Celsius. Professor, precisa fazer essa continha? Aqui não, gente, tá? Eu só estou fazendo o que a gente está explicando para se acaso ainda há alunos que têm dúvida. E se as dúvidas persistirem, pode me chamar no privado para a gente conversar. Não deixe essa dúvida ser levada para frente. Bom, vamos lá. Usando a calculadora para a gente agilizar o nosso processo, nós teremos uma variação de 1,32. Nós teremos uma variação de 1,32. 1,32 o quê? Isso aqui não é a variação do volume. E o volume aqui nós utilizamos em qual unidade de medida? Litros. Gente, lembrando que eu sempre falo, litros é L maiúsculo. Costumeiramente, constantemente, rotineiramente, eu vejo alunos escrevendo L minúsculo para litro. Se eu vier e colocar assim, ó, 1,32 litros, tá errado. Tem que ser com L maiúsculo, certinho? Isso aqui só a título de representação. Muito bom. Essa foi a variação final do volume. Aí o que o exercício pede? Qual foi o volume de gasolina derramado? Na verdade é o excedente, né? Quanto que excedeu a mais? 1,32. Portanto, o volume derramado foi igual a 1,32 litros de gasolina. Tudo bem? Foi de 1,32 litros de gasolina. Se teve essa expansão e se o tanque já estava completo até o máximo, se a variação do volume de gasolina foi de 1,32, esses 1,32 derramaram do tanque. Bom, e se eu quiser calcular o volume final? Na verdade, o exercício pede o volume derramado. Eu até vou desconectar que não tem relação, não é? Na verdade é só o ΔV mesmo. Que esse aqui é o ΔV. Eu interpretei de forma errada. Mas vamos calcular o volume final. Qual vai ser o volume final, então, de gasolina? Ok? Considerando esse derramamento. Vai ser, como nós vimos nas aulas anteriores, o volume inicial mais quanto variou, tudo bem? Portanto, nós teremos 60 litros mais 1,32, teremos 61,32 litros de gasolina, ok? No total. Só que, obviamente, eu não injetei mais gasolina lá para ter aumentado esse volume. É justamente pela expansão, ok? Então, nós dizemos que houve uma expansão em relação a volume de 1,32. É um exercício de vestibular de uma universidade, de um centro de estudos lá de Pernambuco. Nós temos como resposta a letra A, 1,32. Tá certo, moçada? Entenderam os cálculos, os passos? Se teve alguma dúvida, volte ao início do nosso cálculo, né? E não vai copiando enquanto a gente está fazendo os exercícios. Apenas observe. A aula vai ficar no canal. Posteriormente você vai pausando a aula para copiar. Ou daqui a pouco eu peço para vocês tirarem um print. Tudo bem? Certinho. Vamos lá. Questão número 2. Diz assim, também de líquidos. 3 litros de água a 30 graus Celsius foram colocados em uma panela de ferro e aquecidos até atingir a temperatura final de 90 graus Celsius. Desconsiderando a dilatação sofrida pela panela, calcule o volume da água após o aquecimento, sabendo que seu coeficiente de dilatação volumétrica é 1,3 vezes 10 a menos 4. Aqui, já tirei os dados, o volume inicial da água 3 litros a uma temperatura de 30 graus. Levei para uma temperatura de 90. Gente, observe que eu estou aqui representando os símbolos. T maiúsculo, temperatura. T0, temperatura final. T sem o índice, temperatura final. Tudo bem? Temperatura inicial, zerinho. Temperatura
final. O volume final da água é o que ele quer, quanto que aumentou no volume da água. Lembrando que eu não adicionei água. Esse volume aumenta justamente porque cada molécula que compõe aquele sistema de água, elas se distanciam. E distanciando, nós teremos como um todo o aumento do volume. E aqui nós temos o coeficiente de dilatação volumétrica desse líquido. Beleza, vamos lá. Nós teremos ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Variação do volume. Qual foi o volume inicial? 3 litros, o volume vai sair em litros. Gama 1,3 vezes 10 a menos 4, vezes. Qual foi a variação de temperatura aqui, gente? Eu saí de 30 graus Celsius e fui para 90. Nós teremos, portanto, 60 graus. Né? Então, nós teremos aqui 90 menos 30, 60 graus Celsius. Tudo bem? Substituindo aqui, substitui. Beleza, pegamos aqui a nossa amiga calculadora, lembrando que não é muito bom a gente fazer isso, porque no Enem a gente não vai usar. Mas como nós estamos na modalidade não presencial, vamos resolver com ela, senão o vídeo vai ficar muito longo para a gente. 0,0234 litros. Ó, olha como que a variação é muito pequena, já que eu só aumentei em 60 graus a temperatura do corpo, né? Vamos fazer aqui no final. Volume, que na verdade ele quer, qual é o volume final da água, não é isso? Sabendo que calcule o volume da água, ou seja, após a expansão. O que é o volume final? É o volume inicial. Volume final é igual ao volume inicial mais quanto aumentou no volume. Pode até fazer direto, viu, gente? Não precisa ficar toda vez usando a equação. Eu uso só para mostrar, para fixar bem na cabeça de vocês. Qual foi o volume inicial que nós tínhamos? 3 litros. Quanto aumentou? 0,0234. Qual vai ser o volume final? 3,0234 litros. E aí, gente, novamente nós falamos. É uma variação muito pequena a respeito do nível macroscópico que nós conseguimos ver. Mas a questão microscópica, isso é levado em consideração. Tire um print da tela para vocês copiarem. Muito bem, pessoal, continuando aqui, questão de número 3 da nossa lista de exercício. Diz assim, ó, uma substância, ao ser submetida a uma variação de temperatura de 80 graus Celsius, sofreu dilatação, aumentando seu volume em 10 litros. Calcule o coeficiente de dilatação volumétrica dessa substância. Considere o volume inicial V0 igual a 500 litros. Muito bom. Veja bem, quando ele fala lá que a substância teve uma variação de temperatura de 80 graus Celsius, ele já me traz o ΔT. Se torna um exercício até muito mais direto, muito mais simples do que a própria forma que nós já estávamos fazendo, onde o exercício me traria a temperatura inicial e a temperatura final e depois eu subtrairia, tá bom? Outra questão interessante também, que ele já vai nos trazer o quê? A variação do volume, quando ele fala aumentando o seu volume em 10 litros. Ou seja, ele sai de um volume inicial, vai para um volume final. E este aumento é de 10 litros, também é mais objetivo. Ou seja, existem várias formas em que o exercício pode nos trazer os enunciados, tá bom? E nós precisamos sempre praticar todas as possibilidades para que a gente não sempre pense só em uma possibilidade e porventura alguma questão saia um pouco da nossa zona de conforto. Por isso nós precisamos ver todos os tipos. Beleza. E aí ele pede o coeficiente de dilatação volumétrica dessa substância, dado que o volume inicial dela foi de 500 litros. Bom, gente, agora aqui vamos lá. Só para pensar, o exercício não me pediu o volume final. Mas aqui, com esses dados, você consegue me falar qual foi o volume final da minha substância? 510 litros, não é? Se o volume inicial,
era de 500 litros e teve 10 litros de aumento, o seu volume final é o quê? 510 litros, tá bom? Mas só a título de comentário aqui, o exercício não pede. Vamos lá. ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Substituindo, a variação do volume foi de 10 litros. Ó, note que tem que estar na mesma unidade. Aqui nós não precisamos fazer conversão nenhuma, tudo bem? 10 litros. É o volume inicial, 500, vezes coeficiente de dilatação volumétrica. É o que nós queremos, ok? Então nós temos aqui gama vezes a variação de temperatura. Em quantos graus a variação da temperatura ocorreu? Em 80 graus Celsius. Moçada, muitas vezes nós temos dificuldade quando é nessa situação. Quando nós estamos trabalhando com situações em que o próprio termo antes da igualdade é o que nós queremos encontrar, por exemplo, se fosse o ΔV, é só multiplicar aqui que o resultado sai direto. Só que aqui o que eu quero está no segundo membro da equação. Eu sempre falo, gente, tome muito cuidado com isso. Eu gosto de inverter toda a equação para não mudar sinal de ninguém, para ficar mais fácil para a gente entender, tá bom? Mas antes disso, vamos multiplicar o 500 vezes 80, vai dar 10 igual. 5 vezes 8 dá 40, né? Repete esses 3 zeros, 40.000 vezes coeficiente de dilatação volumétrica. Vamos inverter toda a equação, ó. Vai ficar 40.000 vezes gama igual a 10. Tudo bem, ó? Eu só inverti a equação. Era como a ponta do pincel está para lá, eu só fiz isso, tá bom? Não muda o sinal de ninguém. E agora eu vou isolar o gama. Isolando o gama vai ficar o quê? Vai ficar 10, o 40.000 está multiplicando, vai passar dividindo, tudo bem? E aqui nós teremos um coeficiente de dilatação volumétrica igual a quanto? 10 dividido por 40.000. Teremos, em notação científica, 2,5 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? Gente, qual que é a unidade de medida de coeficiente? Sempre, seja o linear, seja o superficial, seja o volumétrico. Graus Celsius a menos 1. Graus Celsius a menos 1. Tudo bem? Pronto. Finalizamos a nossa questãozinha. Bem tranquila, muito fácil. Tudo bem? Se teve dúvida, volte aí na videoaula. Certo, vamos lá. Questão número 4. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica de um corpo é de 30 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 e que a 25 graus Celsius possui 50 metros cúbicos de volume, determine seu novo volume quando aquecido a 200 graus Celsius. Muito bom. Então vamos lá. Aqui já está retirado os dados. Nós temos o coeficiente, 30 vezes 10 a menos 6. Temos a temperatura inicial de 25 graus Celsius e ele vai a uma temperatura final de 200 graus Celsius. Ele me dá o volume inicial 50 metros cúbicos e pede o volume final. Tudo bem? Primeiro vamos calcular o ΔV. ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Tudo bem? Variação do volume é quanto? Qual foi o volume inicial? 50 metros cúbicos. O resultado lá embaixo vai sair em metros cúbicos. Vezes o coeficiente de dilatação, 30 vezes 10 a menos 6. Vezes a variação de temperatura. Gente, ó, veja bem. Do 25 graus Celsius foi para 200 graus. Quanto que variou? Quanto que aumentou? 175, não é? 200 menos 25. Aqui a gente já vai fazer direto por falta de espaço. 200 menos 25, nós temos 175 graus de aumento de temperatura. ΔV, quanto variou? Quanto variou foi de quanto? 50 vezes 30 exponencial a menos 6 vezes 175. Ó, aumentou 0,2625
metros cúbicos. Esse foi o aumento no volume, ok? Esse foi o aumento no volume. Mas se nós observarmos, o que a questão quer? Determine seu novo volume quanto aquecido. O que eu quero, na verdade? Eu quero o volume final. O que é o volume final, gente? Nós já fizemos muitos exercícios neste intuito. O volume final é o volume inicial mais quanto aumentou. Qual foi o volume inicial? 50, né? 50 metros cúbicos mais quanto aumentou. Por falta de espaço, já vamos fazer direto. 50 metros cúbicos mais 0,2625 vai ficar o quê? 50,2625. Então, nós teremos aqui um volume final de 50,2625 metros cúbicos. Bem tranquilo, numa boa. Certinho, gente? Muito bem. Vamos lá à questão número 5. Na videoaula eu falei para vocês que a questão 5 e 6, ela era como se fosse, vamos chamar assim, de um desafio. Mas não um desafio em questão de sua complexidade. É porque, na verdade, quando nós trabalhamos a definição de velocidade, estou com velocidade na mente, com a dilatação volumétrica, eu esqueci de mostrar esse detalhe para vocês. E aí depois eu estava preparando a lista e vi exercícios que trabalham isso e falei, poxa, eu esqueci de falar para a moçada. Tudo bem? Vamos só recapitular, faça esse esqueminha no caderno de vocês, circula aí de caneta de cor diferente para ficar destacado. Bom, isso aqui nós já estudamos. O alfa é o coeficiente de dilatação linear. O beta é o coeficiente de dilatação superficial. E o gama, que nós estamos trabalhando agora, é o coeficiente de dilatação volumétrica. Bem, mas nós fizemos, quando estávamos estudando dilatação superficial, uma relação entre o coeficiente de dilatação superficial com o coeficiente de dilatação linear. Lembra qual é a definição da linear? É o comprimento aumentado de um fio, de uma barra. É unidimensional. Lá na revisão de dilatação linear e superficial, eu falei com riqueza de detalhes sobre este assunto. Se tiver dúvida, volte lá para assistir. Coeficiente dilatação linear é unidimensional, é em uma única dimensão. Dilatação superficial é uma placa, são duas direções, comprimento e largura. Por isso que o beta, nós falamos que é 2 vezes o alfa. Ou seja, o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Nós fizemos exercícios na dilatação superficial, onde eu tinha que colocar o beta, mas a questão me dava o alfa. Era só pegar o alfa e dobrar, multiplicar por 2. Tudo bem? E no conceito de dilatação volumétrica, como eu falei para vocês, o aumento do volume se dá em 3 dimensões. Né? Se dá na largura, se dá na altura e se dá na profundidade. Ou seja, o gama, o coeficiente de dilatação superficial, se eu tiver o alfa, é só triplicar. Por quê? Porque a dilatação volumétrica ela acontece em 3 dimensões. Era esse o detalhezinho que faltava, por isso que eu chamei as questões 5 e 6 de desafio. Tudo bem, gente? Vamos lá. Aqui é uma novidade para a gente, para que vocês venham a compreender. Por isso que eu falei, pessoal, para a aula, faça até a 4 que eu registro participação. A 5 e 6 nós faremos juntos. Muito bom. Vamos lá. Questão 5. Enunciado. O material de coeficiente de dilatação linear, linear, de 150 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, teve seu volume aumentado em 25 centímetros cúbicos. Qual era o volume inicial do material, sabendo que ele sofreu uma variação de temperatura de 120 graus? Veja bem, aqui o que nós temos? Opa, eu já coloquei até errado aqui, ó. Não é gama, é alfa. Agora que eu observei. Tudo bem? Ele me dá o coeficiente de dilatação linear e pede o trabalho em dilatação, ou está relacionando dilatação volumétrica, onde eu uso o gama. Antes de, portanto, utilizarmos a equação da dilatação volumétrica, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o coeficiente de dilatação volumétrica. Mas o que é? Poxa, eu tenho linear. Mas o volumétrico, o aumento do volume, se dá em 3 dimensões.
Beleza. 3 vezes alfa. É só isso a novidade que nós tínhamos. Tá bom, gente? Então nós teremos 3 vezes. Quanto deu o alfa que o exercício me trouxe? 150 vezes 10 a menos 6, que é igual ao quê? 3 vezes 150 é igual ao quê? 450. Pode deixar nesse formato e depois na equação a gente organiza isso aqui. Então nós temos que o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Beleza? Essa é a novidade, certo? Agora, passado a novidade, basta nós fazermos a substituição na equação de dilatação volumétrica. O que o exercício quer? Eu quero o volume inicial. Eu sei quanto foi a variação do volume. O ΔV foi de 25 centímetros cúbicos. O volume vai sair em centímetros cúbicos. Volume inicial é o que eu quero, vezes o gama. Fiz essa conversão. Não posso utilizar esse valor, porque esse é o linear. Tudo bem? Então nós teremos lá 450 vezes 10 a menos 6, vezes quanto foi a variação de temperatura? 120 graus Celsius, tá? Aqui primeiro a gente vai resolver esses dois. Aqui é aquele caso que eu falei para vocês, que nós temos que inverter a expressão, tá certo? Então nós temos aqui o quê? Temos 450 exponencial a menos 6 vezes 120. Temos 0,054. 0,054. Invertendo toda a expressão, ficaremos V0 vezes 0,054 igual a 25. Vamos puxar para cá. Tudo bem? Só invertir a expressão. Agora, isolando o V0, V0 vai ser igual ao quê, gente? 25, ok? O 0,054 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Portanto, o V0 vai ser de quanto? Pegamos aqui. 25 dividido por 0,054. Nós teremos aproximadamente, vamos colocar aproximado aqui, deu 462,96. Vamos arredondar para número inteiro, 463 centímetros cúbicos. Esse foi o volume inicial do corpo, ok? Esse foi o volume inicial. Bem, terminamos aí. Tire print da nossa tela e vamos à questão número 6. A questão número 6 diz assim: para que um corpo de 820 centímetros cúbicos de volume sofra uma dilatação de 300 centímetros cúbicos, qual deve ser a variação de temperatura do corpo, sabendo que o coeficiente de dilatação linear desse corpo é 300 vezes 10 a menos 6. Tudo bem, gente? Então veja bem, eu tenho o volume inicial, 820 centímetros cúbicos. Quando ele fala, para que a dilatação seja de 300 centímetros cúbicos, esse é o ΔV, a variação do volume, quanto aumentou, tá bom? Dado o coeficiente de dilatação linear, mas eu estou trabalhando com dilatação volumétrica. Primeiro, o que nós precisamos fazer? A conversão para gama, para coeficiente de dilatação volumétrica, tudo bem? Como que nós fazemos? A dilatação volumétrica, ela é tridimensional, 3 dimensões. 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, tudo bem? Ok, vamos lá. Portanto, o nosso coeficiente de dilatação volumétrica vai ser 3 vezes 300 vezes 10 a menos 6. Portanto, o coeficiente de dilatação volumétrica, quanto que é 3 vezes 300? 900. 900 vezes 10 a menos 6. Graus Celsius a menos 1. Pode deixar nesse formato, 900 mesmo, que na hora da equação a gente organiza. Vamos lá. ΔV igual a V0 vezes coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. ΔV nós temos. Qual foi a dilatação?
300 igual volume inicial era de 820 vezes coeficiente de dilatação 900 vezes 10 a menos 6. Deixa eu só colocar mais para cá, senão não vai dar espaço. Então nós temos ali 300 igual a 820 vezes 900 vezes 10 a menos 6 vezes qual foi a variação de temperatura, é o que nós estamos calculando, não é? Multiplico tudo isso primeiro, coloco 300 igual. Quanto que vai dar? Vamos lá. 820 vezes 900 exponencial a menos 6. Teremos 0, aqui eu já estou tirando da anotação, tá? 0,38 vezes ΔT. Vou inverter toda a expressão. 0,738 vezes ΔT igual a 300. ΔT fica o que, gente? 300 dividido, porque aqui está multiplicando, por 0,738. ΔT, quanto que nós teremos? 300 dividido por esse valor. Aproximadamente 406,5 graus Celsius. Esse foi a variação de temperatura que esse corpo sofreu. Aí você vai me falar, nossa professor, que variação considerável. Sim, perfeito. Por quê? Veja, o volume inicial foi de 820. O volume que variou é muito expressivo, 300. Pensa vocês, R$300 perto de R$820. É considerável, é muito considerável. Então aqui a expansão realmente foi macroscópica. A gente pode observar também. Certinho, gente? Terminamos aí a videoaula. Desejo a todos uma ótima aula. Copie tudo que nós vimos na aula, tudo bem? Façam todas as correções e mandem a foto no meu privado. Deus abençoe.